Salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Denilson, aula de Ciências, nono ano. Estamos falando sobre tabela periódica. Fizemos uma introdução do assunto na aula anterior, vamos nos aprofundando um pouco mais na aula de hoje. Vocês têm ao fundo aqui uma GIF animado, uma imagem representando os elétrons girando ao redor do núcleo do átomo. Lembrando vocês que nós temos então para o átomo, podemos ter até 3 partículas. Duas delas ficam no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo girando os elétrons, que são partículas bem menores do que o próton e do que o nêutron, ok? Cerca de mais de 1.800 vezes menor. Nós temos a imagem ao fundo aqui também do átomo, onde nós, na verdade, não temos a formação elíptica. Aqui representado somente as partículas, o elétron no caso, aqui os elétrons, os prótons e nêutrons no núcleo. Os átomos, eles, na verdade, os elétrons, na verdade, eles giram ao redor do núcleo, em órbitas circulares e elípticas. Um fato interessante, que aquela representação da figura anterior que mostra a órbita, na verdade, a órbita é o caminho para onde ele passa, Mas, na verdade, se a gente fosse tentar analisar a estrutura que nós estamos vendo no microscópio eletrônico, ficaria dessa forma. Se conseguíssemos enxergar o elétron. Como eu disse, ele é muito menor do que o próton. Como eles estão, na verdade, os elétrons dispostos em camadas, e essas camadas são chamadas a camada se chama eletrosfera, então, de acordo com o número de elétrons que um elemento tem, ele vai ter mais camadas. Então, nós podemos ter até 7 camadas para os átomos, que recebem nomes, parte do alfabeto. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Essas camadas, elas se encontram da camada K mais próximo do núcleo até mais afastada da camada Q. Cada uma delas tem uma capacidade de guardar elétrons aqui. Então a camada K, por exemplo, ela consegue guardar até 2 elétrons. A L até 8, a M até 18 e assim por diante. Ok? Temos capacidades diferentes para cada camada dessa. Vamos ver um exemplo aqui na tabela periódica. Veja só, o elemento hidrogênio, então. Pegamos aqui. O elemento hidrogênio, então, ele tem número atômico 1. Se ele tem número atômico 1, eu vou deduzir que ele também tem um elétron. Como assim, você pode perguntar para mim? Todo elemento químico, na verdade, que tem número atômico, vamos marcar aqui, número atômico. Vou só deixar maior essa letra aqui, porque aí, número atômico em química, ele é representado, na verdade, pela letra Z, ok? E, na verdade, o número atômico para um átomo, quando ele é neutro, ele é a mesma coisa que o número de elétrons. É o mesmo número de elétrons, então, que é representado pela letra E. E o número atômico, na verdade, também é o mesmo número de prótons. Prótons é representado pela letra P. Então eu poderia dizer, na verdade, que Z é igual a P, que é igual a E. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. Como assim? Bom, os átomos eles podem ser neutros ou eles podem ter cargas elétricas. No momento estamos trabalhando só com átomo neutro. Em outro momento falaremos sobre a carga elétrica dos átomos que não são neutros, ok? Que são os íons, mas não é para aula nesse momento. Levando em consideração o que eu falei anteriormente, que o próton e o nêutron são partículas bem maiores do que o elétron, então o átomo ele tem uma certa massa, a chamada massa atômica. Essa massa atômica, em química, é representada pela letra A. Então a massa do átomo é a letra A. O que você enxerga na tabela periódica aqui, então, vamos supor que é o berílio. Opa, fecha aqui. Berílio. Elemento berílio, número atômico 4, massa 9, Número de massa 9, ok? Magnésio. Mg, número atômico 12, massa 24. Sódio, número atômico 11,
massa 23. 22,9, né? 23 aproximadamente. Ok? Então, na verdade, para calcular a massa atômica de um elemento químico, então a massa atômica é a letra A. Para me calcular ela, basta eu pegar o número atômico e somar com o número de nêutrons, com N. Quer dizer então que se eu pegar então o número de prótons ou da massa, que é a mesma coisa, acabei de falar que Z igual a P que é igual a E. Então aqui tanto faz eu colocar Z, P ou E. Somar os nêutrons eu tenho a massa? Isso mesmo. Volta aqui. Tabela periódica. Voltamos aqui. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, na verdade, né, ele tem número atômico 1, massa 1. E não tem nenhum nêutron. Já chegamos na explicação aí. Vamos pegar um outro exemplo típico aqui. Ó. Hélio. Hélio, número atômico 2, massa 2. Neônio, número atômico 10, massa 20. Argônio, número atômico 18, massa 39,9, 40 aproximadamente, né? Você vai notar que a representação da tabela periódica sempre é baseada, né? A notação, isso se chama notação, é baseada no número atômico, identificação do elemento químico. Então eu digo que número atômico é a identidade do elemento. Todos nós seres humanos temos um documento, uma carteira de identidade. A identidade do átomo é o número atômico. E tem uma massa, ok? Mas a identificação é pelo número atômico. Mendeleev, quando elaborou a sua tabela periódica, ele na verdade elaborou e descobriu na época cerca de um pouco mais de 60 elementos químicos, né? Mas baseado no número atômico. A tabela de Mendeleev, acho que não está aqui, eu ia mostrar, está no E-Class, eu deixei no E-Class. A tabela de Mendeleev, ela na verdade está baseada, né, no número atômico. E na época 60 elementos aproximadamente, um pouco mais de 60 descobertos. Ok? Voltando para o nosso raciocínio aqui, se a massa atômica eu tenho, na verdade, somando só o número de prótons e nêutrons, ou Z e N, porque prótons também é igual a P, né? Dessa forma eu posso representar assim, ó. Ou A, que é igual a Z, P, mais N. Ou seja, prótons mais nêutrons é igual a número atômico mais nêutrons, é a mesma forma. Tranquilo? Vamos voltar para um exemplo típico aqui, ó. Observe, peguei um elemento químico aqui, chamei de X, certo? Esse elemento X, não dei nome para ele, só para efeito exercício, ele tem número 53 e número 19. A primeira pergunta, o que é o 53 e o que é o 19? O número maior dos dois apresentados na notação sempre vai ser da massa. Então, nesse caso aqui, a massa está na parte superior. Ok? Então, 53 é a massa, 19 é o número atômico. E ao ladinho aqui, o que é então? Distribuição eletrônica dos elétrons. Mas quantos elétrons ele tem? Eu acabei de falar com vocês que, na verdade, lá para o final, que o número de elétrons ele é igual ao número de prótons. Correto? Então, os prótons são igual aos elétrons. Se você pegar a distribuição por camada, então estou dizendo que ele tem 2 numa camada, 2 elétrons, 8 na outra camada, outro 8 na terceira e 1 na quarta. Se você somar 2 com 8 com 8 com 1, vai dar 19, que seria, na verdade, os 19 elétrons que estão distribuídos em camadas. Naquele caso, está distribuído em 4 camadas, camada K, L, M e N. 4 camadas. Ok? Então a tabela periódica, a representação, a lateral, está dizendo que ele tem a quantidade de camadas e quantos elétrons para cada camada. Então, nesse caso, eu tenho 19 elétrons, 19 número atômico, 53 de massa. Então, a primeira pergunta. Qual é o número atômico do elemento químico assim? Bom, o número atômico dele é 19. Ok? Como que eu sei que é o 19? 19 é a identificação do átomo. Ok? Os dois números, o menor é o número atômico, o maior sempre massa. Segunda pergunta. Quantos nêutrons ele possui? Nêutrons não se representam. Então, como que você faz para calcular? Eu acabei de falar para vocês que eu tenho uma forma que A, que é igual a Z mais N. Então, se eu quiser saber o número de nêutrons, basta eu subtrair a massa do número atômico, 53,
menos 19. Se você quiser aplicar a fórmula, até pode. Matematicamente ficaria assim, então. 53, que é igual... Quanto que é o valor do z? 19 mais o valor do n. Eu tenho que isolar. Matemática básica, né? Isolar. 53. O 19 está no primeiro membro. Tá, ele vai passar o lado esquerdo, né? Está no segundo membro, vai passar o primeiro membro aqui com o sinal negativo. Ele está positivo, então 53 menos 19, que vai ser igual a n. Então, na verdade, quanto que é 53 menos 19? Quanto mesmo? Vamos pensar lá. Vamos usar a nossa cabeça aí. Vamos deixar a calculadora de lado. 30 aí? Alguém arrisca aí? Vamos lá. 10 segundos. Parece que eu escutei alguém falando, né? Então, tá, vamos lá. 34. Ok? Então, esse é o valor dos nêutrons desse elemento químico. Elemento X. Então, a resposta minha aqui é 34. Ok? Vamos marcar aqui em vermelhinho. Não precisa fazer isso aqui? Não, não precisa. Basta só você pegar o valor da massa, subtrair do número atômico. O maior menos o menor. Ok? Vai dar só o valor numérico, só isso que eu quero. Quantas camadas ele possui? Camada K, L, M, N. Tem 4 camadas. Cada linha uma camada. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então nós temos aqui 4 camadas. Ok? Vamos lá. Segundo exercício aqui que nós temos. Um átomo possui 20 prótons, 20 elétrons, 22 nêutrons. Qual é o número de massa dele? Aplica a fórmula. A que é igual a Z mais N. Se eu aplicar a fórmula que A que é igual a Z mais N, o que eu vou fazer? Somar o número de prótons, que é o Z, mais os nêutrons. Então, 20 mais 22, A que vai ser igual a 20 mais 22, vamos marcar aqui, ó, 20 mais 22, A vai ser igual a 42. Esse vai ser o valor de A, o valor da massa, do número de massa. Olha só mais um exemplo aqui. O número atômico de um elemento químico é 19, é o Z, né? E o número de massa é 49. Qual é o número de nêutrons? A que é igual a Z mais N. Ele falou que a massa então é 49, que é igual... Qual que é o valor de Z? Z é igual a 19. 19 mais N, que é igual, então, 49 menos 19, que é igual a N. 49 menos 19, 30. Então, N igual a 30. O valor de N vai ser 30. Matemática básica, né? Só a questão da interpretação da notação. Esses valores nós temos aqui, então, nos elementos químicos na tabela periódica, ok? Deixa eu abrir uma tabela aqui com vocês. Aqui a tabela que vocês... Deixa eu ver se está aqui. Vamos usar essa online mesmo aqui. Você observando, na verdade, a tabela periódica, você vai notar que então você tem o valor da massa, o valor do número atômico, não representa nêutrons e tem a simbologia, ok? Então você tem 18 colunas, que são 18 famílias, 7 linhas na tabela periódica, que são 7 períodos, que somam aí o total de aproximadamente 118 elementos químicos diferentes. Outro detalhe interessante, né? Eu comentei na aula passada, cada elemento químico tem uma característica interessante. Isso eu deixei no ambiente para vocês darem uma olhadinha, no ambiente de classe. Então, os elementos químicos, por exemplo, da primeira linha, todos eles, nesse caso eu tenho 2, eles só têm apenas uma camada de elétrons. Os elementos da segunda linha, todos eles têm
2 camadas de elétrons. Vamos voltar aqui. Volta aqui. Aqui achei. Olha só. Vamos dar um zoom aqui. Ó, observe. Estão na segunda linha, segundo período. Uma camada, 2 camadas. Umas camadas, 2 camadas. Então todo mundo que está na segunda linha tem 2 camadas. Todos eles. Claro que a numeração é diferente, né? Aqui eu tenho 5 número atômico, 2 com 3, 5. 2 com 4, 6. 2 com 5, 7. Mas todos eles dessa linha têm 2 camadas. Olha a terceira linha. Todos têm 3 camadas. Olha a quarta linha. Todos têm 4 camadas. A quinta linha, todos têm 5 camadas. A sexta linha, todos têm 6 camadas. E na sétima linha, todos têm 7 camadas. O que significa? Que o número de linhas corresponde ao número de camadas que um elemento tem. Aí você pergunta, tá, e a de baixo aqui, quem são eles? O lantânio, que é o primeiro elemento dessa linha, ele está aqui, ó. Todos eles, lantânio, célio, os demais até o lutécio, todos eles como se estivessem aqui compactados dentro desse espaço. Então você compactaria aqui e colocaria aqui dentro. E do lactínio até o laurêncio, estão compactados nesse espaço. Então são chamados de elementos de transição interna. Elementos de transição são esses aqui, ok? Olha só, transição e a externa e aqui o transição interna. Estão compactados aqui dentro. Então pertence à sexta linha e pertence à sétima linha, ok? O que você aprendeu aqui? Número de períodos corresponde ao número de camadas de um elemento químico. Mais uma regrinha básica interessante aqui. Se você observar aqui, agora estava falando de linhas, que são períodos, agora vamos falar de famílias, que são colunas. O número da coluna corresponde ao número de elétrons na última camada. Então, quem está na primeira coluna termina com um elétron. Na última camada, termina com 1, termina com 1, termina com 1, termina com 1, com 1, e etc. Para a segunda camada, olha só, que é a família 2A, perdão, para a segunda família, termina com 2, termina com 2, 2, 2, 2, 2. Pula o elemento de transição. Para a família 3A, termina com 3, 3, 3, 3, 3. Para a família 4A, ou 14, termina com 4, 4, 4, 4. Família 5A, ou 15, 5, 5, 5 e assim por diante até a família 18. Com exceção do hélio, todos eles terminam com 8 aqui. Ok? Então, o número da família corresponde ao número de elétrons para o elemento químico que ele tem na sua última camada, com exceção ao elemento de transição, a família B. Ok? Voltando. Olha só que interessante. Coloquei um exemplo aqui para a gente analisar. Utilizando a tabela periódica dos elementos, que está na última folha do seu livro, da prova eu coloquei aqui, né, tirei de uma prova antiga. Responda corretamente as questões abaixo. Qual é o número atômico de um elemento que se encontra no quinto período e família 5A? Repito, quinto período, família 5A. Vamos olhar na tabela aqui. Tanto faz, em qual tabela você vai usar. É a mesma, né? Quinto período, quinta linha. Então aqui, estou na quinta linha. Quinto período. Ele falou família 5A. Família 5A é a família 15. Então, ó, família 15, quinto período. Você localizou comigo aqui, ó? SB antimônio. Volta aqui. Olha só, a mesma tabela. Ó. Quinto período, família 5A. 5A, elemento SB antimônio. Então, eu vou responder aqui o número atômico, ele perguntou, né? Então, volto lá. Vamos ver se tem a melhor visualização. 51. A resposta é 51. Quantos elétrons possui na última camada do elemento que pertence à família 4A ou 14? 4A ou 14? Quem está na 14 ou 4A são esses elementos aqui. Carbono, silício. Volta aqui para você ver. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. E eles perguntar quantos elétrons possui quem está
na camada. Quantos elétrons possuem na última camada os elementos pertencentes à família 4A? Eles possuem 4 elétrons. O número da família corresponde ao número de elétrons da última camada para a família A. Ok? Resumidamente, então, fizemos uma rápida análise sobre a tabela periódica. Vai ficar o apoio que vocês terão no livro de vocês, correspondente às partes 71 e 73. E ficamos até uma próxima aula sobre outro assunto ou sobre o mesmo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.